Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos novamente para iniciarmos a nossa semana juntos, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje é dia 1º de dezembro e eu e a Rafa te convidamos a meditar conosco em um novo livro, o livro de Neemias. Na verdade, no original, os livros de 1ª e 2ª Crônicas, seguidos de Esdras e Neemias, formavam apenas um único longo livro. Nós já lemos 1ª e 2ª Crônicas com a história dos reis de Israel, destacando o renovo da aliança de Deus com Davi, como seu filho Salomão reconstruiu, ou construiu, na verdade, o templo do Senhor. Lemos nas últimas semanas Esdras, quando após o templo e a cidade de Jerusalém serem destruídas e o povo de Israel passar 70 anos de cativeiro ou de exílio na Babilônia, Esdras retorna para ler a lei do Senhor, para chamar o povo a renovar a sua aliança com Deus. E alguns anos após Esdras chegar e fazer assim uma reforma espiritual, moral, Neemias também vem, como nós vamos ler nessa história, para concluir a reconstrução dos muros. E apesar de toda a resistência enfrentada, Neemias tem uma missão de Deus no seu coração. E apesar das dificuldades, dos desafios encontrados, o Senhor Deus abre portas, traz provisões e nos mostra através do exemplo de fidelidade de Neemias como, independente das circunstâncias ao redor, Deus cumpre para conosco o seu bom propósito. Amém. Então, te convidamos a meditar a partir de hoje com a leitura de Neemias. Nós estamos planejando ler 2 capítulos por dia. Na sexta-feira vamos ler 3. Então, nessa semana apenas, vamos concluir essa leitura de Neemias, que tem 13 capítulos. Participe conosco, vamos também a cada dia, ao final da leitura, estar orando pelas nossas famílias e assim também já preparando nossos corações para o período de Natal. Hoje se inicia o período do Advento, que marca os 4 domingos que antecipam o Natal, e nós te convidamos a preparar seu coração com expectativa, com esperança, independente de más notícias, independente das circunstâncias ao redor, o Senhor Deus cumprirá para conosco e com a nossa família o seu bom propósito. Amém. Então seja encorajado pela palavra de Deus, participe conosco desse momento diário de meditação e oração pelas nossas famílias, que nós retomamos hoje. Sim, então depois de alguns dias de folga que nós tivemos, nós voltamos aqui animados de iniciar o mês de dezembro com vocês, iniciando hoje também, como o Tiago disse, o domingo do Advento, onde nós preparamos para a data do Natal, onde nós celebramos o nascimento de Cristo. Sim. Então, que seja um mês cheio de paz, um mês mesmo que tenha, como o Tiago disse, nós temos notícias que nós não gostaríamos, situações que nós não gostaríamos de estar passando na nossa família, na nossa vida, mas mesmo assim a nossa fé, os nossos olhos sempre estão no Senhor. Amém. Porque é Ele que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá esperança, e que nós possamos iniciar esse mês com alegria e com expectativa, porque Ele é o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, e Ele pode todas as coisas. Então, que a nossa esperança e a nossa fé esteja em Deus. Então, nós convidamos a vocês a orar conosco para iniciarmos essa live, e ao final da live nós vamos orar, consagrando, apresentando a Deus o nosso mês de dezembro e tudo aquilo que Ele tem para nós, finalizando também a leitura. Esse ano nós finalizamos a leitura de toda a Bíblia, quando nós finalizarmos com o livro de Esther, nós vamos finalizar e vamos ter aqui vocês que estão conosco desde o início, há 4 anos, fazendo essas leituras diárias. Nós vamos finalizar a leitura de toda a Bíblia juntos. Então isso é um motivo de muita gratidão, de muita alegria para todos vocês que iniciaram conosco há 4 anos atrás e de vocês que ao longo do caminho foram se unindo a nós. Nós valorizamos e amamos cada um de vocês. Então vamos orar. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, obrigado por esse novo mês, Pai, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós apresentamos a Ti, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo talvez que tem tirado, Pai, o nosso sono, a nossa paz, seja o que for, nós colocamos nesse momento diante de Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Então nós apresentamos esse momento devocional, essa leitura do livro de Neemias e todas as coisas, Pai, a Ti, pedindo, Pai, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente e fale conosco, Pai, nós Te amamos, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Acompanhe conosco então a leitura de Neemias. Começa dizendo assim, Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias.
No mês de Quisleu, esse mês é exatamente entre novembro e dezembro, como nós estamos no nosso calendário atual entrando no 20º ano, aqui diz 20º ano do reinado de Artaxerxes I, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então o livro de Neemias se inicia com esse contexto de tristeza e humilhação, quando ele ouve a notícia acerca do seu povo, dos seus familiares, da sua terra, e ali Neemias se senta e ele começa a chorar na presença de Deus. Ele inicia um período de jejum e oração. E a partir do verso 5, Neemias, capítulo 1, verso 5, até o final desse capítulo, nós vamos ler a oração de Neemias. Então eu disse, e aqui começa a sua oração. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, o dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu braço, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E ele conclui dizendo, nessa época, eu era copeiro do rei. Então Neemias ora uma oração de arrependimento, de confissão de pecados, e reafirmando o que as Escrituras Sagradas dizem, ele clama o favor de Deus, conforme a própria promessa de Deus, que se nós nos voltarmos de coração para clamar a Ele, Ele responderá o nosso clamor. Nós vamos iniciar então o capítulo 2, que diz que no mês de Nissan, isso já é entre março e abril, ou seja, alguns meses depois, houve esse período de espera, de paciência de Neemias, enquanto ele jejuava e orava, até que o Senhor abrisse as portas para ele. E foi no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for de agrado do rei e o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me:
Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores de Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então nós vamos ver como esses servos, Sambalate, Tobias e Gesem, vão oferecer ainda futuramente mais resistência a Neemias, mas assim como Deus abriu as portas e havia dado favor ao seu servo, assim como também havia resistências, o coração de Neemias permanecia fiel. É interessante e me lembra o texto de Tiago 1,19, que diz que nós devemos ser sempre prontos para ouvir, atentos para ouvir, para aprender, mas tardios para falar, tardios para nos irar. Nós vemos essa atitude na história de Neemias, quando ele não ficou pedindo, implorando favor diante do rei, não ficava falando das suas dificuldades. Depois de certamente anos servindo o rei, passando momentos bons e difíceis, Neemias nunca tinha demonstrado tristeza na presença do rei. Ou seja, Neemias fazia uma distinção entre a sua vida profissional, o seu serviço e a sua vida pessoal. E assim também quando ele chegou em Jerusalém, ele não foi logo contando dos seus planos. Ele passou 3 dias, depois ele foi averiguar o muro, entender bem a situação, discernir aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, como ele diz, antes de compartilhar o seu plano, o seu chamado
com os seus amigos. Então a história de Neemias nos chama para uma vida de fidelidade, para uma vida de esperar no Senhor enquanto nós oramos e jejuamos diante das dificuldades, sabendo que Deus mesmo é aquele que cumprirá para conosco o seu bom propósito. Ele abre portas, oportunidades, dá favor em relação ao rei. Então, Ele é aquele que faz por nós. Então, vamos orar consagrando esse mês de dezembro, apresentando esse mês, o último mês do ano. Talvez você fez tantos planos para esse ano e esse ano pode parecer melhor ou diferente daquilo que você planejou. Mas se você está com Deus, saiba que tudo aquilo que Ele faz, Ele coopera para o bem daqueles que o amam. Então, que em nome de Jesus você possa finalizar esse mês, apresentar com expectativa, com esperança, sabendo que Deus, aquele Deus que você começou lá janeiro, apresentando tantos planos e projetos, ou até mesmo com esperança, expectativas no seu coração, é esse mesmo Deus que traz o querer, o realizar e cuida de cada dia da sua vida. Vamos orar juntos. Então, coloque diante do Senhor agora o seu coração, sua família, motivos de gratidão, motivos de oração. Eu e a Rafa queremos orar por você e pela sua família. Pai, te damos graças pela sua preciosa palavra, que sempre recebemos com alegria e com gratidão. Amém. E te damos graças porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Te louvamos porque aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria e o seu rosto jamais mostrará decepção. Sim, assim como Neemias orou, jejuou, esperou no Senhor, eu e a Rafa também queremos orar por essa pessoa que está conectada conosco agora e pela sua família, e intercedemos em favor dessas vidas, pedindo que o Senhor contemple a necessidade de cada um, que o Senhor coloque em nossos corações, Pai, a paciência para aguardarmos o Teu tempo, o Teu modo de agir e confiarmos na sabedoria e na soberania do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que pode abrir portas onde não há portas, trazer provisões necessárias. O Senhor que é Jeová Rafá, Deus que cura os enfermos, mas aquele que sabe de todas as coisas melhor do que nós mesmos e que cuida de nossas vidas em cada detalhe da nossa existência. Nós te adoramos, Pai, te damos graças e consagramos ao Senhor as nossas vidas e as nossas famílias, pedindo que o Senhor venha contemplar a realidade de cada um, como Neemias fala nesse livro que ele escreveu, as situações de humilhação, as situações de tristeza e de vergonha. Pedimos, Pai, que o Senhor venha reverter todo esse quadro e trazer a honra, trazer a bênção, a prosperidade. Sim, Pai, a bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. E nós te pedimos que o Senhor nos abençoe extraordinariamente, além do que nós podemos pedir ou imaginar. Amém. Que esse mês de dezembro seja marcado por boas notícias, por avanço dos teus propósitos em nossas vidas, por favor diante dos homens, por graça e bênção do Senhor. E que tudo isso seja feito em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Que a cada dia, meu Pai, seja menos de nós mesmos e mais do Senhor. Te damos liberdade para cumprir para conosco o teu bom propósito. Declaramos o senhorio de Jesus sobre as nossas casas, sobre cada área das nossas vidas e todas as nossas causas, cada motivo de oração, cada ação de graças, nós entregamos ao Senhor agora. Receba, Pai, nós te louvamos e oramos abençoando essa pessoa que ora conosco, a sua família. Abençoamos o seu mês de dezembro, que esse seja o nosso melhor Natal até aqui, que o Senhor venha nesses próximos domingos preparando os nossos corações para os presentes, para as boas notícias e para o novo que o Senhor tem para nós. Sim, nós Pai, cremos que o melhor do Senhor, o Senhor tem preparado para nós e nós viveremos cada uma das suas boas promessas. Que assim seja, meu Pai, para a glória e honra do teu nome. Oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Continuamos amanhã. Então, eu toda essa semana lendo esse livro tão lindo de Neemias, que mostra Deus com favor e graça, trazendo essa reconstrução dos muros de Jerusalém, que nos traz esperança, mostrando como é o Deus que nos ajuda a reconstruir aquilo que parecia estar destruído, mas nada é impossível ao nosso Deus. Sim, Deus abençoe muito a sua família. Obrigado por compartilhar essa ministração e esse convite para essa semana de devocional com alguém de quem você se lembra agora. Que Deus abençoe muito o seu novo mês de dezembro.
Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua família. Nós amamos vocês. Um abração. Um abraço especial aí para Paula, que está online com a gente também. Deus abençoe, Paula, você, Amém. sua família, os meninos, seu Assim esposo. seja. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês e cada um que está ao vivo agora conosco, que nós não conseguimos ver o nome, e que estarão ao longo desse dia. Nós sentimos saudade de vocês nessa semana que nós ficamos off, mas foi uma semana muito boa para nós, a nossa família, estar renovando as forças, né, meu amor? Graças a Orarmos Deus. juntos, estarmos tendo tempos especiais juntos também. Um abração, nós amamos vocês.